Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Quem que está falando é o professor Giovanni. Vamos a mais uma correção, lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Estamos encerrando o PET 4, a semana 4. Lembrando que o PET 5 já está aí, hein? E também lembrando que o PET 1 e o PET 2 têm data fechada para o encerramento. Se você já fez e não enviou, envie. Envie, se atualize, porque o tempo está correndo e contra você, tá bom? Então vamos lá, o tema era biotecnologia, para encerrar o conteúdo de célula, provavelmente, né? Então vamos lá, explique o que são células-tronco. Trouxe uma explicação bem curta. São células indiferenciadas que têm potencial para formar vários tipos celulares do corpo, tá? São aquelas primeiras células que são formadas lá no embrião, tá bom? Também, mas que pode existir até mesmo nas últimas fases ali da gestação, em alguns lugares, tá bom? Aí delas vai surgir células de todos os tecidos, né? Como músculo, epitelial, conjuntivo, e aí vai formando vários tipos de células, tá bom? Número 2, o que são organismos transgênicos? São quaisquer organismos que tenham recebido um gene de um doador de uma espécie diferente. Ou seja, ele possui um gene de outra espécie, não da espécie dele, tá bom? Que vai garantir alguma característica, né, vantajosa para a produção de alguma coisa. Existe transgênico que produz insulina para nós, existe transgênico que produz substância de resistência, algumas pragas, em plantio, enfim, né? Então vamos lá. Questão 3. Explica a diferença entre gene e genoma. O gene é um segmento de uma molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, responsável pelas características herdadas geneticamente. Né? Tem um gene para cada característica, ou cada característica pode ter um conjunto de genes atuando. Né? Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA, que contém uma informação, instruções, né? Para produzir uma proteína que desempenhe uma função específica no corpo. Né? Seja produzir uma outra substância, seja ela mesma desempenhando uma função, enfim. Já o genoma é todo o conjunto de genes de um determinado indivíduo. Né? Genoma de uma espécie. Aí já é o conjunto da variação de todos os genes possíveis em todos os indivíduos. Né? Então, é isso aí. O gene, então, é uma característica. O genoma é o conjunto de todas. Tá bom? É um segmento do DNA que dá uma característica. O genoma é o conjunto de todos os genes. Vamos lá. 4. Faça um quadro comparativo comparando os prós e os contras da terapia gênica, clonagem reprodutiva e transgênicos. Eu odiei essa questão. Muito, vamos dizer assim, subjetivo. Eu fiz em lista mesmo. Aí a terapia gênica, vamos pensar alguns prós, né? Ele resolve problemas de doenças genéticas naquele momento. Como assim naquele momento, professor? É porque o ser vivo está vivo naquele momento. Ele não vai resolver o problema na próxima geração, ele não vai resolver o problema daqui 10 anos. Não, ele resolve o problema daquele indivíduo, né? Mas quais são os contras? Podem ocorrer erros que levem a problemas genéticos, como por exemplo o câncer. Tá bom? A clonagem reprodutiva, ela pode trazer como vantagem a perpetuação de características importantes presentes em determinados indivíduos. Mas ela tem como desvantagem insucessos numerosos, tanto porque perde-se muito embriões no processo, quanto também o indivíduo tem uma vida mais curta. Parece que ele já nasce adulto. Tem um alto custo. E o risco da clonagem humana, que pode trazer problemas sociais, problemas legais, problemas morais, problemas religiosos, enfim, né? Problemas éticos. Então não se faz isso. E por último, os transgênicos. Quais são as vantagens? O aumento na produção de alimentos. Isso aumenta. Mas as desvantagens, a inserção de características não vantajosas. Às vezes pode acontecer uma alergia,
aquela substância que aquela planta começa a produzir, ela pode ser tóxica para os seres humanos, pode matar com o tempo, porque às vezes aquela característica é um pesticida, mas nós não conseguimos metabolizar aquele pesticida. Então, ao longo do tempo, isso pode acumular no nosso corpo e levar-nos a problemas hepáticos, renais, enfim, até mesmo neuronais, né? Problemas no cérebro, tá bom? Que tem substâncias que podem acumular lá. Então, há esse risco, tá bom? 5. Baseado no que você aprendeu sobre o tema de clonagem, faça um desenho explicando como funciona a clonagem reprodutiva. O professor fez um desenho perfeito. Olha aí o desenho do professor. Ai, mentira, né, gente? É claro que não. Não ia desenhar aqui para vocês. Vocês já sabem que eu desenho muito bem, né? Eu não preciso de comprovar nada. Então, vamos lá. Palitinho como ninguém, né? Desenho em palitinho como ninguém. Vamos lá. Células do animal a ser clonado passam por tratamento que ativa seus genes. Então, olha lá, ativa o, não os genes, ativa o DNA todo para poder aumentar, né? A quantidade, para poder fortalecer aquilo ali. Aí, pega um óvulo de uma outra, de uma fêmea, retira o núcleo dela, né? E coloca esse núcleo da outra célula, do outro animal, dentro daquele óvulo. E aí, a partir daí, aquele óvulo fica presente como se fosse um óvulo fecundado. Lembra? O óvulo é N. Vocês lembram disso? Ele é haploide. E a célula é 2 Ns. Lembra? Porque ela tem característica do pai e da mãe, que só tinha da mãe. Tirou isso aqui, colocou um núcleo 2N lá dentro. Então, fica como se fosse um óvulo fecundado. Aí vai virar um óvulo, vai para o ovócito, né, vai desenvolver lá para o embrião, o óvulo, né, que era um ovócito, virou um óvulo, foi para o embrião, aí estimulou também lá, tudo com pulso elétrico, coisa muito louca, né? Pode matar já a célula frita já na eletricidade. E aí esse embrião vai desenvolver e vai formar um novo indivíduo que vai nascer de uma barriga de aluguel. Tá? Tem que ser uma barriga de aluguel. Ou então pode ser até a mesma mãe lá, que foi retirada do óvulo. Mas tem que ser uma barriga de aluguel, porque ela não foi fecundada. Então aí dá um ser idêntico. Aí os primeiros que foram feitos, inclusive até hoje tem acontecido muito isso, os seres envelhecem muito rápido. É um problema sério da clonagem. Tá? E, inclusive isso acontece com a clonagem das plantas. Porque plantas você não precisa desse processo todo para fazer clonagem, a maioria delas, né? Você tira uma estaca e planta em outro lugar. Aí muitas das plantas que nós temos aí, elas já têm mais de 200 anos acumulados. Então elas começam a acumular alguns problemas com o tempo, tá? Então é isso aí. Nós ficamos por aqui. Faz um esqueminha aí. Professor, precisa desenhar os bichos? Não, desenha as células, pelo menos, tá bom? Então a gente fica por aqui. Tchau. Até a próxima. Fique com Deus.